Boa tarde. O meu nome é Bernardo e vou entrevistar uma pessoa chamada José Martins. O José é um aluno do primeiro ano do nosso curso, no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Possui distrofia muscular congénita, mas isso não o impediu de lançar 2 livros ainda antes de ingressar na universidade. Vamos então ter esta conversa com o Zé e perceber em como e em que sentido é que a vida desta pessoa surgiu e evoluiu dados estes factos. Boa tarde, Bernardo, e agradeço pela entrevista. Vamos então começar por saber como é que foi desde quando é que tu ambicionas trabalhar na área da comunicação? Desde pequeno que tinha uma paixoneta pelo jornalismo, por expor a verdade, por saber, por expor os factos, acima de tudo para contar histórias de injustiças sociais, económicas, uh, porque há muita gente que não tem voz ou que não tem capacidade de transmitir as suas ideias e não tem a capacidade de comunicar com o mundo exterior. E é necessário, muitas das vezes, alguém que lhe dê o microfone e que permita que essas pessoas tenham voz na sociedade e que exteriorizem os seus problemas e as suas dificuldades no seu cotidiano. Isso teria a ver então com a vertente do jornalismo. Sendo essa a tua paixão antiga, tu tiveste que optar por uma vertente menos prática, ou seja, a comunicação. E porquê? Explica-nos porquê. Eu, quando entrei no IPP aqui neste curso, eu pensei, bom, vou tirar jornalismo, porque isto é o meu sonho e ninguém me irá parar. O que acontece é que, ao fim dos meses, caí no realismo. E o realismo, a realidade, diz-me que, derivado às minhas limitações físicas, não podia escolher jornalismo de modo nenhum, porque pede uma capacidade física que tu não tens. Que tu és portado numa câmara, rever planos, pôr microfones, não tenho essa capacidade. Então, escolhi a área de comunicação, que acho que também tem um interesse, porque tudo na sociedade e tudo no mundo é através da comunicação. Tu falas comigo através da comunicação, as ideias passam através da comunicação, portanto, é uma área também de grande interesse. Não é uma paixão como tinha pela área do jornalismo, mas é uma área que tenho interesse em explorar. Então, e tu achas que esses constrangimentos que acontecem na tua vida, como transportar uma câmara, meter microfones nas pessoas, isso está diretamente ligado ao jornalismo televisivo? Tu não te vias, por exemplo, exercer o papel de jornalista enquanto numa redação, por exemplo? Sim, via, mas tens que ser realista. E realista no quê? Vamos lá, tu estás num curso de jornalismo que envolve exercícios, envolve uma parte prática que conta para a avaliação e tu tens que ir no realismo e tens que ver que não és igual aos outros e que para passar por um jornalismo de escrita tens de passar pela prática. E mesmo se conseguisse tirar o curso, que as probabilidades eram menores no jornalismo do que na comunicação, iria sempre haver dificuldade no terreno, que era procurar histórias. Ou eu precisava de muito mais tempo para parte das redações para fazer a reportagem com mais meios, ou então nem iria conseguir fazer. E eu acho que para exercer a minha atividade tenho que ter capacidades para tal. É uma questão de realismo. Ok. Então, esse fator, esse triste fator no teu sonho, no decorrer do teu sonho e naquilo que tu querias para o teu futuro, condicionou e bastante a forma como vais projetar o teu futuro e a tua carreira profissional neste sentido. Nós temos que tomar as melhores decisões para o nosso futuro, as mais racionais. Nem sempre as mais racionais são o que a gente quer. Vou-te dar um exemplo, que não tem nada a ver derivado das minhas limitações económicas. Eu tenho que passar de vez em quando cá ao fim de semana. Não é uma opção para cá. Uma opção para dar sempre é algo. Mas é algo que tenho que optar para ter dinheiro para carregar se calhar a cantina na próxima semana. Uma questão de opções. E a opção da comunicação não é a opção que eu quero. Mas neste momento é a melhor opção para o meu futuro.
dentro do leque que tenho. E, portanto, temos que ser racionais. Então, e tu és portador de distrofia muscular congénita, como já foi mencionado. Em que é que este fator interviu na tua inclusão ou em que é que ele contribuiu para a tua exclusão? Eu acho que Isto podemos fazer aqui uma linha cronológica desde, sei lá, desde os teus 11, 10, 11 anos até, por exemplo, ao término do teu secundário. Eu acho que me senti mais excluído na área, na altura da adolescência. Sim. Entre os 16. Mas eu acho que não foi por limitações físicas, foi por uma incompreensão das pessoas à minha volta. Isto é, eu tinha uma auxiliar que não me deixava socializar com os outros por medo que eu caísse. Eu entendo a sua interpretação, mas não foi a abordagem mais correta, porque impediram um adolescente naquela altura de socializar, o que poderia ter impactos na forma como sou hoje. Felizmente não teve, mas poderia. Não teve? Sentes que não teve? Eu acho que não teve. Se tivesse, nem eu estava a dar até esta entrevista, nem eu dava com os meus colegas de turma, que seria um antissocial, poderia acontecer, mas que lá está, que não aconteceu, mas as consequências poderiam ter sido fatais. E dá de estarmos a fazer aqui a recordar exatamente como é que tu recordas com um sentimento positivo ou negativo a tua vivência. Pode ser o bolo todo, o que engloba todo o bolo no teu crescimento, na tua evolução enquanto pessoa e na tua cabeça enquanto pessoa que tu foste evoluindo, que foste, como é óbvio, tu tinhas ideias há 5 ou 6 anos que agora neste momento estão mais claras e tu sabes efetivamente o que é que queres para o teu futuro e o que é que queres para a tua vida. Como é que tu lês este passado? Achas que estes fatores tiveram influência na pessoa que tu és hoje? Ou achas que se tivesse um caminho totalmente diferente, se não tivesses, por exemplo, sofrido na tua adolescência, achas que hoje estarias aqui connosco a dar esta entrevista e a estudar jornalismo e comunicação? Se tivesse tido um percurso alternativo que não este, eu posso dizer uma coisa, não estaria aqui. Por determinadas razões. Se eu, por exemplo, não tivesse nascido com esta deficiência, certamente estaria a fazer outra coisa qualquer que não isto. Estás a falar no caso dos teus pais? Se mantivesse as questões sociais e económicas dos meus pais, esta hora se calhar nem sabia ler, nem escrever. Pronto. Porque não tinha deficiência, eu estava casado, porque são as origens da etnia cigana. E sim, tudo o que acontece tem resultado como tu és hoje. Vivência. E por isso é que eu te digo, se voltássemos atrás no tempo, foi exatamente tudo. Exatamente igual. Sim, porque vamos lá, tu podes te arrepender de uma ação ou podes achar que não devia ter acontecido. Mas aconteceu. E se estás no caminho certo hoje, tens que agradecer porque foi exatamente assim que aconteceu. O Nietzsche, um filósofo, observava que arrepender-nos 2 vezes é um erro. Ainda durante essa altura que estávamos agora aqui a falar, durante a escola, durante este período que tu tiveste que ir obrigatoriamente à escola, porque tinhas que te formar tal e qual como as outras pessoas em Portugal, tu tiveste algum tipo de apoio, não é necessariamente monetário, pode ser, tirando aquela auxiliar, por exemplo, tu tinhas algum tipo de percurso alternativo dentro do meio escolar? Se não estamos a falar de apoios económicos, não... De apoios económicos não posso responder, porque na altura era adolescente, não tinha a mínima ideia do que tinha e não tinha. Percurso alternativo de avaliação nunca tive, se não aconteceu. Sim, tinha um computador, porque na altura não consegui escrever à mão, como hoje ainda não consigo, mas não é fácil. Tinha um computador e uma adaptação num rato, mas não nada de relevante para a tua aprendizagem. Achas então que esses meios, mesmo que não tivessem existido, tu tinhas a mesma vontade e a mesma formação que tens hoje? Tu não podes fazer a tua vida porque és a pensar, sou diferente dos outros, pai, e tenho desculpa porque sou isto. Não tens desculpa.
Eu não tenho desculpa, não posso usar a minha deficiência. Opa, sou deficiente, epá, não consigo fazer. Não. A deficiência, pronto, é uma coisa da vida, aconteceu, mas não podes estar a pensar, posso fazer diferente. Não, tens que seguir em frente. E na altura, penso que se não tivesse computador que fazia exatamente a mesma coisa, que trabalharia para melhorar a letra. Isso era isso que eu queria saber, porque assim, há pessoas que efetivamente, e não se trata de desculpar, nada disso, mas nós sabemos que tu tens limitações e essas limitações a gente temos que as perceber, porque somos pessoas que não as temos. É nesse sentido que eu estava a querer perguntar. Nessa percepção, deixa-me interromper, nessa percepção nem toda a gente compreende. Exato, era isso que eu queria perceber, era se havia efetivamente essa compreensão Não por existe. parte do meio escolar. De perceber que, ok, aquela pessoa não é necessariamente uma pessoa diferente de uma conotação negativa, ele quer evoluir. Não existe essa compreensão. Muitas das vezes agem com essas pessoas da mesma forma como as dizem, como alguém que não tem algum tipo de necessidade. Não oferecem as ferramentas necessárias. Ok. Ainda acabando este tema, tu não acabaste na altura o secundário que estavas a acabar, porque foste expulso da instituição, e depois foste trabalhar, tiveste uns trabalhos camarários, não foi? Passado uns 3 ou 4 anos. Queres-nos contar essa história? Eu, efetivamente, fui expulso da instituição. O motivo da instituição foi mau comportamento da minha parte, o que eu acho que não corresponde à base factual, não é a realidade. O que aconteceu é que eu, na altura da EPRAL, era vítima de bullying, agressões constantes. Nunca contei a ninguém, nunca me queixei. Houve um particular período em que faltei às aulas, por questões, porque quando tu sabes que vais para um meio onde vais chegar ali, não tens vontade de ir. E na altura, na instituição, não houve essa compreensão. Não tentaram saber o motivo. Como vou. E o problema das instituições, neste caso na instituição onde eu estive, é que as mesmas regras que eram para os cidadãos com deficiência mental não eram as mesmas para pessoas com deficiência física. Não havia essa distinção. Ainda hoje não há instituições próprias para internamento para pessoas com deficiência física. Misturam tudo e não se deve misturar. E então o que aconteceu foi que eu fui expulso, fui para os meus pais. Um episódio bastante triste, foram 3 anos bastante sofredores, mas meu pai era alcoólatra, vendia armas, uma pobreza extrema, não havia água quente, havia terra no chão, tinha 2 Altezas irmãos com o mesmo problema que eu, portanto foi de facto. Foi um choque de realidade aquela. Foi um choque de realidade porque de repente vês tudo a desabar à tua volta e encontras-te numa realidade completamente perdida que não sabias que existia e tens que lidar com ela. Mas como te digo, nunca me fui de queixar, as coisas têm que ser feitas. Ao fim de 3 ou 4 anos consegui sair dali, fui para o sem-abrigo. E ao fim de 6 meses, depois de estar já no sem-abrigo, arranjei um emprego, arranjei uma casa, como era a minha obrigação, e escrevi 2 livros e agora estou a estudar no curso superior. Entraste no regime de mais 23, fizeste o exame cá em Porto Alegre. E como é que foi, o que é que tu sentiste nessa altura? Passaste de não acabar o secundário, por ter sido expulso de uma instituição, não tentaram perceber o porquê. Contudo, houve aquele choque de realidade, tu estiveste lá 3 anos, voltaste, e depois disso, como é que tu te sentiste? Sentiste-te orgulhoso de ti mesmo, da tua pessoa, do percurso que tiveste, dos próprios erros que cometeram contigo e que esses erros te fizeram crescer? Não me sinto orgulhoso, não. Aliás, eu exijo sempre mais de mim mesmo. A primeira ideia que tive foi: não faço mais que a minha obrigação e já devia ter feito. Eu tenho uma grande exigência comigo próprio. Eu tenho sempre a ideia de que se calhar devia ter feito mais do que o que fiz. Sentes isso? Sinto. Estaria a ser hipócrita se dissesse não tenho ainda orgulho. Repare, para teres orgulho de ti próprio, tens que conquistar algo que tu pensas que é relevante. Eu, comparando com os outros, não fiz mais que os outros. Há muita gente. Esta é a realidade. É discutível, mas na minha forma de ver não fiz mais que os outros. Enquanto não fizer nada de especial, não mereço esse mérito.
Porque há muita gente que diz, epá, que vê uma pessoa com cadeira de rodas, epá, quem me dera ter a tua força, já conquistaste muito. Não conquistou rigorosamente nada. E, portanto, eu só me posso orgulhar de mim próprio quando conquistar alguma coisa que levante. Se tu me perguntares quando acabar o curso superior se me sinto orgulhoso, sim. Agora, de entrar, de fazer uma prova de maior 23, cuja competitividade é muito pouca, não podes estar orgulhoso de uma coisa que não tem simbolismo nenhum. Quando acabar o curso superior e entrar no mercado de trabalho, aí sim é motivo para estar orgulhoso, porque já foi uma conquista. O primeiro livro que tu lançaste retrata o neonazismo numa hipotética realidade. Tu sentes, primeiro, quais é que gostava que tu nos explicasses, quais eram as armas atuais do século XXI que tu descreves? Eu descrevo as armas cibernéticas, porque no livro o ataque é feito ao sistema financeiro através de computadores, de tecnologia. Aliás, o estudo passa pela tecnologia, inclusivamente as armas. Os vírus, os hackers, tudo hoje, aliás, os ataques informáticos hoje em dia chegam a ser muito mais perigosos e muito mais usados que uma arma nuclear. E uma arma nuclear, desde que nunca seja usada. E no livro uso também as armas bélicas, não são as nucleares, mas são os mísseis de cruzeiro, as bombas artesanais. No meu livro, por exemplo, é feita uma invasão através de aviões e de armamento militar, já depois de ter sido o ataque ao sistema financeiro através das armas cibernéticas. Como é que surgiu essa inspiração toda para contar esta história? Não surgiu. O meu processo de escrita é feito totalmente naturalmente. Não existe propriamente, vou pensar, não pensar. Escrevo aquilo que me vai na alma. No meu processo de exteriorização, escrevo e o que está escrito, está escrito. E foi esse primeiro livro que tinha certamente muitas coisas para aperfeiçoar. Não foi um livro perfeito, foi um livro principiante. Mas o que está escrito e acho que não correu mal, porque até teve algumas vendas significativas, não muito altas, né? Porque Portugal também tem uma população que consome pouco literatura, mas pronto, foram vendas consideráveis. Então, e no segundo livro que tu lançaste, este segundo livro é um livro um pouco mais, como é que eu ia dizer, pessoal. Retrata uma ficção, mas mistura a ficção com a tua vida real. Conta-nos um bocado desta história, explica-nos como é que surgiu esta história. Sempre tive uma grande capacidade de imaginação e de criação artística. Na altura, antes de escrever o meu primeiro livro, ainda foi antes da pandemia, as pessoas jogavam muito, eu soube ter passado, desconheciam-no e jogavam. Ele anda assim, olha, ele faz isto, é porque é tomar alguma má decisão. As pessoas não tentam compreender, as pessoas jogam. E, na altura, apeteceu-me criar um passado que desse às pessoas uma resposta não, que preenchesse a sua necessidade de curiosidade. Ok, tem sentido. Mas não é um livro bibliográfico. Sim. E ocorreu-me criar uma personagem baseada em mim, que foi abandonada à nascença, que tem a mesma deficiência, que passou por problemas muito semelhantes, desde a irmã de acolhimento, os maus tratos que tive, à instituição, só que aumentas tudo. Por exemplo, na personagem tenta um suicídio, algo que na realidade não aconteceu. A personagem tem um relacionamento romântico, algo que na vida real não aconteceu. Porque no livro, eu sempre achei que os livros bibliográficos eram muito chatos. É uma chatice. Começas a ler aquilo, deixa-te para mim. E eu pensei, não vou escrever um livro chato. Então o que escrevi foi um livro pequeno, que fizesse as pessoas lerem do princípio ao fim e que gerasse curiosidade. O erro da percepção foi as pessoas acharem que aquilo era tudo real. E que era uma bibliografia tua. Mas aí já não é culpa minha. Sim, isso é. Alguns factos são fictícios. Então, e como é que surge então
Esta tua vontade de escrever, de como é que o teu primeiro impacto com a escrita, qual foi? O que é que te levou a escrever o primeiro? Eu já li vários textos teus, não só o livro, até porque nunca li o livro na íntegra, mas já vi textos teus que tu falas de variadas coisas e tu escreves bem, és uma pessoa que efetivamente escreve bem e és eloquente na tua escrita. Como é que isto surgiu? Como é que tu foste uma pessoa que não teve grandes apoios? Contudo, tiveste a tua formação básica, como todos nós, e como é que desenvolveste este bichinho? Eu agora não gosto de escrever. Não gostas de escrever? Não, nunca gostei. Ninguém diria. Não gosto. O processo de escrita tem a ver com exteriorizar. Porque tu, quando absorves momentos muito traumáticos, não podem ficar para ti. Tu tens que arranjar a forma de os tirar. E a escrita é um processo em que tu podes transmitir pensamentos, ideias, histórias. Na altura, no Facebook, recordo-me muito bem disso, foi o primeiro ano que estive em aulas, as pessoas achavam que era um atrasado mental, porque olhavam para o físico e percepcionavam isso. Tratavam-me como tal. E na altura, o Facebook foi uma questão, quando as pessoas começaram a ler um texto mais... Primeiro surgiram a ideia, bom, que não é ele. Ele copia num jornal qualquer, foram ver os jornais, não encontraram nada. Mas deve ser um jornal qualquer. As pessoas tinham sempre uma desculpa para... depois que viu os dois livros, ainda a ver, mas aquilo, ele deve ter copiado aquilo lá a um lado. Portanto, o meu início de escrita, da minha atividade de cidadania, teve a ver muitas vezes para mudar a mentalidade da comunidade em relação a mim. Hoje em dia, chamam-me intelectual, vê lá. Sério? Chamam-me intelectual. Não que me acho, que eu acho que não, mas consegui alterar a forma como as pessoas pensavam em relação a mim. Porque, primeiro, se é que eu digo, as pessoas com deficiência são as mais discriminadas na sociedade portuguesa. E são as que menos têm quem lhes defenda realmente os seus interesses. Eu falo de deficiência física. E nesse teu projeto que estavas a consistir, existe de facto uma exclusão social da sociedade para com as pessoas com deficiência. Quer no mercado laboral, quer nas escolas, quer na sociedade em si. Enquanto não existirem caminhos para essas pessoas, para que elas se insiram, vai haver sempre este tipo de exclusão. Repara que, e falo por experiência própria, nunca posso falar por experiência própria. Se eu não tivesse esta estrutura mental, nunca chegaria até aqui. Podias deixar estar. Imagina a vida de milhares de pessoas com deficiência. O que tem que passar. A pessoa com cadeira de rodas na rua não consegue andar. É impossível. Tens algum partido político que fale na inclusão dessas pessoas? Não tens. A discussão que há é da escolha dos enfermeiros. Lá está. O que se pensa é na sobrevivência, não na qualidade de vida. E é isso que nos remete para a próxima pergunta, que é... Isto é uma frase tua, dita no programa do Manuel Luís Goxa, no dia 28 de julho de 2021, que diz: eles querem que me contente com a sobrevivência. Este eles é quem? O Estado? É tudo, no geral, é a sociedade, é o Estado. O Estado dá-te uma forma de invalidez de 300 euros. Não é. Não dá. Tu não pretendes dinheiro. Neste momento tu ganhas 500 euros com o bolso. Mas o que tu não pretendes não é dinheiro, é inclusão, certo? O que tu pretendes é poder trabalhar, é poder ter uma vida. A gente, não, o que eu pretendo é isso tudo, mas sem dinheiro não vai levar nenhum. É um apoio. E o que acontece muitas das vezes é que as pessoas com deficiência têm de tal forma restrições financeiras, limitações financeiras, que não conseguem fazer nada além da sobrevivência. Ou seja, não é a sua incapacidade que impede que elas... A incapacidade financeira é tão grande... Mas tu achas que... Verdade, eu dou-te o meu caso, novamente. Eu ganho 500 euros por mês. A bolsa mais forte. Tenho que carregar o passo. Eu reparo que não tenho distribuidor familiar. Tenho que carregar o passo do almoço. São 70 euros. Tenho que pagar a vida em Elvas. Tenho que pagar o quarto na Associação de Estudantes. Tenho que pagar as propinas. Tenho que arranjar comer para comer meio da manhã. Repara, estou sempre a tapar buracos.
E é o que eu te digo, a dificuldade de uma pessoa com deficiência de acessar ao curso superior é muito grande. A gente não deve dizer, olha, vamos ter um tratamento diferente para uma pessoa com deficiência. Não, mas devemos dizer, bom, mas devemos dar ferramentas A pessoa para conseguir que chegar ela lá. consiga superar. Não a tratamento diferente, mas dar as ferramentas. Isso não é dado. E por isso é que eu te digo que a inclusão social não existe para pessoas com deficiência. Então, e tu achas que, mesmo com esses apoios económicos, achas que toda a gente que tem deficiência física conseguiria chegar ao patamar que, por exemplo, tu chegaste e não te quero meter como referência, mas és uma referência neste aspecto, chegaste ao ensino superior, não tens qualquer tipo de apoios e isso é importante, porque se uma pessoa, eu falo por mim, eu sei o apoio dos meus pais, eu não era a mesma pessoa que sou hoje e por isso tiro-te o chapéu e acho que é importante realçar isso. Tu achas que as pessoas, qualquer pessoa com deficiência física que tivesse apoio monetário conseguia chegar onde queria, onde quer, ou aos sonhos que ambiciona? Achas que é o único constrangimento na vida das pessoas Não, o fator económico? Em lugar tens de ter vontade. Sem vontade não vais aonde. Em segundo lugar tens outra barreira, além das limitações, das barreiras da sociedade. As próprias pessoas que cuidam de ti têm uma perspectiva de futuro bem diferente daquilo que tu queres. Portanto, vão fazer tudo Para que sejas mais um. para que sejas mais um, para que não realizes aquilo que queres, mas o que elas querem é melhor para ti. E o que acontece muitas das vezes quando tu te recusas a ter essa imagem é chamar-te arrogante, dizerem que tens uma ambição desmedida. Mas houve uma vez que isso aconteceu, tens uma ambição desmedida. Tipo, se fica está no curso superior, é uma ambição desmedida. Não tem nada a ver. Porquê? Porquê? Portanto, uma pessoa com deficiência tem que atravessar tudo isso. Eu, felizmente, consegui sair das amarras da instituição. Porque a história, se calhar, não estaria no curso superior, estaria a trabalhar na instituição, a receber um pouquinho de euros sem pagar a instituição. O que acaba por acontecer é um aproveitamento da própria instituição para a pessoa com deficiência. Ok. Então, e ainda nesta fase do quem é que tem a culpa, quem é que não tem a culpa, quem é que... Achas que as escolas em Portugal, e dito em Portugal porque estamos em Portugal e não vamos falar extra Portugal, mas tu achas que as escolas em Portugal estão preparadas para formar indivíduos que têm este tipo de deficiências físicas no sentido de não para a sobrevivência? Ou achas que elas formam pessoas para a sobrevivência? Arrumam-nas numa caixa do tipo, estas são sobreviventes e aquelas são as pessoas que efetivamente constroem a sociedade? Há uma tentativa das escolas de integrarem essas pessoas. Uma tentativa. Se estão a conseguir, eu acho que não. Não estou a conseguir. Mas que há essa intenção, mas eu acho que não estão a conseguir por diversos fatores que agora são muito complexos para abordar, mas por diversos fatores não estão a conseguir. E o meu caso é um bocadinho... é único, é muito excepcional. Talvez eu também não seja... Também seja desconhecedor da própria realidade, porque eu falo muito por experiência própria. Mas eu acho que na generalidade não estão a conseguir integrar pessoas, lá está, com deficiência. Estão a conseguir integrar pessoas com alguma atraso intelectual, no caso de pessoas com trissomia 21. Isso é muito bom, integrá-las no mercado adaptado, porque elas conseguem exercer a sua atividade. Mas para pessoas só com deficiência física, não estão a conseguir. Isso é um erro, porque eles têm capacidades intelectuais para fazer o mesmo que os outros. Então, e que objetivos, e para terminar aqui a entrevista, que objetivos é que tu achas que Portugal, e quando digo Portugal é a sociedade portuguesa, devia de impor para um futuro próximo, para tentarmos chegar a um caminho em que, não digo que seja daqui a 5, 10 anos, porque é um caminho muito longo a percorrer, mas que caminho é que tu achas, ou que fatores é que nós podíamos meter aqui que fizessem com que nós chegássemos mais facilmente, enquanto sociedade, a esse caminho de inclusão? Para mudar qualquer coisa em relação a esse aspecto da deficiência, a sociedade tinha que se interessar por isso. Tinha que haver uma opinião favorável para pessoas com deficiência. Enquanto não houver o interesse da sociedade, os partidos nada fazem. E se os partidos nada fazem, não chegam ao Parlamento propostas
para mudar. Se não há propostas, não há mudança de legislação. Portanto, é todo um sistema e tudo está dependendo do que é das instituições de solidariedade social que veem as pessoas com deficiência um repositório para lá estar. E, portanto, se calhar, a minha opinião, se calhar daqui a 70 anos faz alguma coisa, porque não, eu não acredito. Num futuro próximo. Não acredito, acho que isso é uma utopia e quem tem essa esperança vive num mundo paralelo, numa ilusão. Olha, muito obrigado, José. Eu é que agradeço imenso. Foi esta a entrevista com José Martins. Muito obrigado e boa tarde.